E aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um programa Espírita Pop no ar, tudo bem, Yasmin? Olá, humanos do planeta Terra e de outros planetinhas também. Tudo bom? Será que chega em Marte o nosso programa, Yasmin? Bah, olha, eu não sei, mas se chegar. Povo de Será que Marte, se você estiver nos assistindo agora, mande um sinal não tem que a gente sinal? manda de volta. Sobe uma hashtag e a gente sobe de volta. Parece que tem televisão lá em nosso lar, será que eles assistem o Espírita Pop lá em nosso lar? Pai, eu não sei, mas ia ser top, né? Ah, viu? Imagina nós nas colônias espirituais, assim, todo mundo assistindo a gente. O Flávio, quem dirige o programa aí, ele podia nos dar essa informação, se tem reprise em nosso lar, né, galera? Ia ser legal, né? E eu não sei se rola pro Espírita Pop em Marte. Pessoal, nós estamos falando de Sonhos, parte 2, programa muito legal, tema muito bacana, a gente revisou um pouquinho de Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 400 a 418, falando que sonho, gente, é coisa simples demais, sabe? Lembrança de vidas passadas, vivência atual, contato atual com os espíritos, premonição, também muitas vezes acontece nos sonhos, e, às vezes, a projeção dos nossos desejos, e às vezes não, como lá uma realidade ampliada, a gente traz flashes, traduz como uma imagem de uma câmera top num celular que vai mandar pelo WhatsApp, perde a imagem, a gente não tem todas as informações daquela imagem, porque a capacidade física é menor, naturalmente. E aí, Yasmin, fala aí. Gurizada, o negócio é o seguinte, ó. Rufem os tambores, porque hoje a gente vai falar de uma coisa polêmica, master topíssima das galáxias, chamada mediunidade onírica. Gosto muito. Para a gente entender sobre mediunidade onírica, a gente precisou, né, assistir a primeira parte do programa. Quem não assistiu, volta lá, assiste para sacar como é que funciona essa pira aí do desdobramento, o que acontece quando a gente vai dar aquela cochiladinha top das galáxias, para a gente entender sobre mediunidade onírica, né, Cris? Claro, a mediunidade vai estar nesse programa, mas a gente vai entender um pouquinho sobre sonho, que tem tudo a ver, né? Porque onírico tem a ver com sonho, só para a gente... Onírico dos sonhos. Beleza, galera? E assim, eu achei muito legal, Yasmin, no material que tu me mandou ali sobre Boa Nova, né? Sobre isso aí, porque tem uma citação lá em Atos dos Apóstolos, no Evangelho do Nosso Senhor Jesus, no Novo Testamento, né? Que diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Profe profetizarão, gente, serão médiums, darão comunicações, é como está lá no Evangelho, retratado o fenômeno da mediunidade, como profecia. Isso, Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. E aí, Allan Kardec colocou isso lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, galera, para a gente poder lembrar dessa passagem como genuína, como a Yasmin está falando, tem tudo a ver com a doutrina espírita, tem tudo a ver com sonho, mediunidade, está dentro de coletâneas de preces espíritas, preces gerais para os médios. Toca a ficha, Yasmin. Então, galera, olha só. Vamos lembrar de uma coisa. Repete tudo aquilo que o Cris falou lá no primeiro programa sobre desdobramento. Tem uma coisa que eu quero frisar aqui com vocês. Eu não sei vocês, mas a Yasmin adolescente era sempre nas revistinhas, entendeu? Eu sonhava, sei lá, sonhava com uma formiga de asa delta. Eu já ia lá pesquisar na revistinha o que significa aquilo da formiga de asa delta. Já dava umas coisas mirabolantes. E não é bem assim, né? Kardec vai explicar para nós lá na questão 405 adiante, desculpa, 407 em diante, até 410, o significado dos sonhos. Não é para a gente se ater às revistinhas, porque nós, réis mortais, ele fala para nós, né? A humanidade ainda não tem a evolução para estar atribuindo um significado. Então, não quer dizer que eu sonho com a formiguinha de asa delta que eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar, porque a revistinha disse isso. Não. É só uma formiguinha de asa delta, entendeu? Porque eu acredito que isso exista, assim, no plano espiritual, uma formiguinha de asa delta. Deixa a formiguinha. E uma coisa legal, né, gente? Que o nosso cérebro ele vai traduzir conforme ele consegue a realidade espiritual muito mais ampliada. Vamos supor que eu sonhe com algo que aconteceu numa vida passada minha.
E aí, era uma carruagem, só que daí meu cérebro traduziu como um carro. E aí eu estava dando uma volta de carro, encontrei um amigo, enfim, essas coisas, gente. A gente vai traduzir conforme as nossas condições naquele momento, conforme a gente tem capacidade para poder compreender, né? E uma coisa legal, Yasmin, muito bacana, tem, que tem um propósito nos sonhos. Ah, isso que é importante. Quando eu citei aqui Atos dos Apóstolos, é porque tem um propósito. Ah, tem gente que sonha bobagem. Não, não é bobagem, gente. Eu já consegui fazer mudanças bem grandes na minha vida com base nos sonhos, deixei de tomar atitudes erradas com base nos sonhos. E aí, nós temos o exemplo aqui de André Luiz no livro Missionários da Luz, que é uma experiência muito bacana, gente. Porque Alexandre, que é um benfeitor que está amparando André Luiz nessa jornada, dessa obra, né? Uma obra monumental, que é a obra A Vida no Mundo Espiritual, narrada pelo André Luiz, nosso querido Carlos Chagas, né? Nesse momento aí de cura de doenças tão importantes como a gente está vivendo, a figura dele é muito interessante. E aí, no livro Missionários da Luz, os missionários, perdão, eu confundo os mensageiros com missionários. É que é um monte de missionário e mensageiro e coisa. Essas coisas do nome espírita, né? Tem horas que parece que a gente é meio hippie, assim, né? Que é Aurora, né? É aqueles nomes bonitos, né? Que a gente tem aí, tipo, bacana. Galera, e aí tem uma jornada bacana, porque são 300 alunos encarnados que vão dar suporte a atividades no plano terrestre. 300 alunos. Sabe quantos, Yasmin, comparecem às reuniões de forma certinha? 32. 32. E desses 32, muitos ainda não comparecem. E aí, o André Luiz fica meio surpreso, de 300 alunos do Alexandre, 32 comparecem. E aí o Sertório vai falar algo muito legal sobre a necessidade que a gente tem de se ater à oração antes de dormir, a necessidade de a gente se preparar para aquele momento que a gente vai deixar o corpo, porque faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. E ele tenta, de alguma forma, assim, mostrar para o André Luiz como o espírito pode, muitas vezes, estar se perdendo de alguma maneira, né? Isso está lá no item 5, ó. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Olha o que ele está usando. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Gente, olha que ferramenta de desenvolvimento da mediunidade natural e saudável. A oração é a preparação para dormir. Tanta coisa que a gente pensa, às vezes, né, em fazer, está aí uma muito simples. Consequências, vão buscar 2 alunos que não apareceram. O primeiro deles é o Vieira. E o Vieira está chumbado na cama com um espírito em cima dele, não deixando ele sair do corpo. Qual foi o problema do Vieira, gente? Ele começou a falar mal de um espírito que havia, né, desencarnado, e ele não estava lá para se defender, mas ele ouviu, gente, porque não tem segredo, a natureza da realidade nos ensina, e quando a gente começa a entender, né, que Deus é onisciente, ele também colocou pessoas ao nosso redor no plano espiritual para nos acompanhar os passos, nos ajudar quando a gente precisa, e se a gente vai fazendo mal, também podem tentar contribuir para que esse mal seja ainda maior. Então, a onisciência de Deus se expressa também na presença de espíritos o tempo todo conosco. Allan Kardec vai dizer que 70% das nossas ações, às vezes, são dirigidas pelos espíritos. A gente escolhe qual a natureza deles. Então, a gente está sempre sendo acompanhado. E nesse processo, o Vieira ficou chumbado ali, porque ele estava sofrendo os ataques de um espírito que ele havia usado de maledicência. Gente, boquinha fechada não entra mosquito. Já como tem que cuidar das nossas avós. Boa, Cris. Que às vezes a gente tem que ser menos, né? Não estava falando mal, apenas estamos conversando, né?
E aí tem o segundo caso, que não apareceu, que era o Marcondes. Foram atrás do Marcondes, o Marcondes estava numa festa com uma galera, gente, uma festa bem cabulosa. E ele chegou lá, viram ele, e ele ficou todo envergonhado, mas ele estava meio que curtindo, perdeu lá a palestra, a preparação espiritual, né, o curso, a preparação com o Alexandre, e aí eles vão falar, usando aquele exemplo de Jesus, que são muitos os chamados, mas poucos escolhidos, porque a gente deserta dessas nossas obrigações e depois fica lá chorando, lamentando, né, sofrendo as consequências de escolhas tão infelizes. E nós encarnados aqui, que temos condições de nos matricular na doutrina espírita, gente, é nossa oportunidade, porque ela nos dá a condição de seguir o Evangelho de Jesus de uma maneira muito leve e também procurar ajudar a nossa comunidade. Procurar ser uma pessoa diferente, especial todos os dias. Mesmo quando a gente perca a paciência num dia, né? Se a gente fosse acompanhado 24 horas, tipo um Big Brother, a gente sentiria vergonha várias vezes da nossa vida, vários dias da semana que a gente perdeu a paciência. Mas em outros tantos a gente fez valer a pena. Então, não deixar cair a peteca, não se melindrar, tocar avante, tocar adiante, porque a gente tem muito mais a ganhar do que a perder seguindo esse projeto maravilhoso que Jesus nos deu. E aí é interessante, Yasmin, que eu quero contar aqui, compartilhar um caso, e eu vou te passar a palavra antes de eu compartilhar, que tem a ver com um projeto que deu certo aqui e teve a ver com o sonho. Tu quer compartilhar alguma coisinha antes de eu contar essa história? Só dá uma pegada na questão da mediunidade onírica, Cris, porque todos nós somos médiums, né? A gente já viu isso de várias formas, cada um tem o seu jeitinho, enfim, todos nós viemos com essa carga, mas alguns mais, né? E outros menos, dependendo do propósito da pessoa. Isso aí a gente já tá ligadão. Porém, tem um tipo de mediunidade que a gente vai ver lá no livro dos médiuns, tá? Tá lá no capítulo 16, que vai falar dos médiuns especiais. Esses médiuns especiais são aquela galerinha que tem uns rolê um pouco mais diferente do que os outros. Que mediunidade em si já é uma coisa muito louca, ao meu ver, né? Tem rolê de tudo que é jeito. Mas dessa parte vai trazer sobre a mediunidade onírica, que é a mediunidade dos sonhos. E, gente, muita gente pensa, ai meu Deus, mas e agora eu tenho isso, não tenho isso? É uma coisa muito natural, porque se há um desdobramento, quando o nosso corpo físico repousa, a gente está desdobrado, o que vai diferenciar é que a mediunidade onírica, a pessoa que desdobra está consciente. É como se fosse uma projeção astral, só que ela tem um âmbito um pouquinho maior, porque ela está 100% consciente. Então, o que acontece? Tipo assim, tem algumas pessoas, quando estão desenvolvendo essa mediunidade, não sabem diferenciar o que aconteceu de verdade, o que foi vivido na matéria, o que foi no espírito de tão real, de tão consciente que é. E essa mediunidade, ela tem uma função muito legal, pessoal, porque ela traz vários alertas, faz a gente lembrar de algumas coisas de uma forma consciente. E a gente tem o primeiro relato disso na Bíblia, com o hashtag Pai de Jesus apenas, né? Vou trazer ali o apenas o Pai de Jesus, né? Claro que ele era um espírito de escola, né? Alta envergadura, mas ele tinha sonhos mediúnicos, onde ele estava consciente e foi alertado de muitas coisas nesse processo. Com certeza, a própria ida para o Egito já é fruto disso, né? Claro que isso no Novo Testamento, que no Velho nós também temos outras expressões de mediunidade onírica, muito legal, e muito bem lembrado que a vida de Jesus já começa a ser alterada por um sonho, né? E outra coisa legal que eu quero compartilhar aqui, um exemplo muito concreto que a gente vivenciou. Uma vez nós tínhamos aqui uma ONG, né? Que a presidente da Casa Espírita pediu para que nós criássemos a fim de que nós atendêssemos com instrumentos culturais, assim, uma população aqui carente de um bairro, na época, bastante violento, né? Na nossa cidade. É praticamente uma favela. E ela dizia assim, vamos criar uma ONG que trabalhe com música para que a gente possa pegar os adolescentes e incluir eles nesse processo de autonomia, de cultura. E aí, beleza. E aí a gente tinha sonhos na época muito grandes de fazer uma escola espírita e aquela coisa toda, né? E aquilo se tornou megalomaníaco, de certa forma, mas aquilo nós chegamos a fazer um estatuto, né? Chegamos a ter esse projeto acontecendo no contraturno das escolas públicas aqui, chegamos a ter
dezenas de crianças matriculadas em várias oficinas de teatro, de inglês, de espanhol, de artesanato, enfim, deu certo por um bom tempo. Aí, quando tivemos problemas e aquilo parou, nós tínhamos uma vontade de ter uma sede, enfim, né? E tinha a Casa do Pão, que era uma casinha de madeira em cima de um terreno dentro desse bairro, né? Como já disse, na época bastante complicado. E aí tive um sonho, e nesse sonho eu vi um espírito vestido à franciscana, muito parecido com Santo Antônio, e eu olhei para ele, vi a tela dividida em duas, era uma construção a 1 metro de altura, com tijolos. Do lado esquerdo da tela, eu via pedreiros, né, enfileirando os tijolos. Do lado direito, eu via bolas de luz. E eu olhava para esse espírito que estava do meu lado e ele falava assim, constrói. E aí eu olhava para aquela cena, né? Mas ninguém quer mais esse projeto, isso já acabou. Mais ou menos eu dizia para ele assim em pensamento. Ele só dizia, constrói. E eu me argumentar mais alguma coisa, e ele constrói. Ele falou só essa palavra, o sonho inteiro, umas 4, 5, 6 vezes, constrói. Eu acordei, passaram-se alguns dias, assim, talvez umas semanas. Num sábado à tarde eu estava no trabalho e havia iniciado um condomínio. Era uma área, né, muito tempo abandonada ali, e havia iniciado um condomínio naquela região. Resolvi escrever um projeto para eles, assim, considerando que vocês estão naquele condomínio ali, quem sabe integrar a comunidade no novo projeto, construindo uma sede para a Casa do Pão e para a ONG que nós, né, formamos, e aqui está algumas atividades que elas desenvolveram. E era um ano de muita crise, de muita crise. Foi um ano de realmente muitas dificuldades para todo mundo no país. E eles, ao final daquele processo, a gente mandou a correspondência, passaram-se alguns meses e eles doaram a construção da casa, mais de 200 metros quadrados, integralmente, o valor da época, né? E bastante expressivo. Vocês podem fazer a conta quanto custa uma casa de 200 metros quadrados, com vários cômodos, que hoje tem evangelização, né? Claro que a pandemia está um pouquinho mudada, tem distribuição de sopa, distribuição de cesta, tem atividades artísticas, enfim. Então, isso nasceu de um sonho, né? De um fato onírico inspirado com certeza, né, pelos benfeitores da nossa casa aqui. Então, para a gente poder vivenciar isso, não como uma coisa distante, aconteceu só com José, vai acontecer com a gente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, citando lá Atos dos Apóstolos, e nós podemos ser instrumentos dessa mudança se nós dormirmos bem, se nós orarmos, se nós assistirmos bons filmes, bons conteúdos, e se nós tivermos um dia que a gente tentou fazer o máximo que a gente pôde, e se a gente não conseguiu, a gente se propor a reparar aquilo que ficou para trás. É isso aí, Yasmin. Bola para ti, eu encerrei minha parte. É isso, pessoal. Muito legal. Assim, eu acho que se a gente fosse fazer um programa só contando desses rolês dos sonhos que a gente já teve, né, Cris? Ia dar, acho que umas 2 horas de programa. Mas é muito interessante como... Adorei a palavra que tu falou, instrumentos, né? A gente tem aquela passagem de Gálatas, que 2:20, né, que fala para nós, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E esse Cristo que vive em mim é nós sermos instrumentos do Cristo, né? E nós estarmos aptos a ser esse instrumento do Cristo, que é uma coisa muito bonita também, é muito gratificante ser instrumento do Cristo. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o nosso rolezão, nosso bate-papo sobre sonhos. Vamos trazendo aí aos pouquinhos outros temas polêmicos. E um beijo no coração de vocês, a gente se vê por aí. Posta nos comentários um sonho legal que tu teve aí que te ajudou a ter um resultado positivo. Manda para nós aí que a gente vai dar uma lida. Beijo no coração de todos. Até semana que vem.